Gente, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu dou graças a Deus por estarmos juntos mais uma vez, na noite deste dia, nessa terça-feira, para continuarmos falando sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 15, na verdade, imergindo neste capítulo. Hoje nós iremos falar sobre essa primeira parte dessa parábola, que é a parte que vai tratar sobre a ovelha perdida. Lucas capítulo 15. Os irmãos que forem entrando aí, se quiserem compartilhar a live, pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares, que certamente Deus tem algo para nós aqui essa noite. No final eu vou interagir aí com os irmãos que vão entrando, a gente vai conversando, tá certo? A gente conversa um pouco já no final, mas vamos iniciar aqui conforme já está determinado, ok? Lucas capítulo 15, verso 3 diz assim: e propôs essa parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Verso 7: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é a primeira parte dessa parábola de Lucas, capítulo de número 15. Como nós falamos ontem, Jesus ele é o Salvador inclusivo. Ele pegou pessoas que estavam marginalizadas da sociedade e estava trazendo para o ciclo social, trazendo ou mostrando a eles o valor que eles tinham. E Lucas capítulo 15 retrata, como nós falamos também ontem, sobre a salvação de Deus e a forma como Deus ele trabalhava para trazer os homens até ele. Enquanto os religiosos excluíam um determinado grupo, Jesus fazia questão de trazê-los para sua casa e de sentar-se à mesa com eles e de pregar-lhes a palavra do Senhor. Antes de começar aqui falando sobre essa ovelha perdida, eu precisaria dar digamos assim, uma palhinha sobre toda essa parábola, que está falando de três momentos que... E tem níveis nesses momentos. Está falando de uma ovelha perdida, está falando de uma moeda que foi perdida, está falando de um filho que estava perdido. Mas também ela retrata o pastor que busca, a mulher que busca e o pai que busca. Alguns comentaristas, eles são uníssonos, concordam, eles são únicos na concordância quando eles mostram que esta parábola, ela, nas entrelinhas dela, ela está tratando da obra da Trindade, da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É aquilo que os melhores hermeneutas chamam de o dito pretendido. A gente não vai ver a palavra Trindade aqui, mas na forma como essa parábola é construída, a gente vai ver que há intenção de que a Trindade apareça nela. Primeiro, o Filho, Jesus, ele seria o pastor aqui na parábola. O pai, ele é retratado na última parte da parábola, quando ele recebe o filho que estava perdido. Estamos aqui com o pai, com o filho. E o Espírito Santo, Adriano? O Espírito Santo, ele aparece nas atitudes da mulher na busca pela moeda.
É interessante você notar, talvez você fique um pouco surpreso porque dizer, o Espírito Santo como uma mulher. É interessante você notar que quando se trata das coisas espirituais, nós não podemos perceber isso como questão de gênero. Deus é um ser tremendo, que o cosmo, o universo não comporta a sua grandeza. Então, como é que eu vou entender de um Deus tão grande, das coisas espirituais de uma forma tão grande, se eu não recorrer àquilo que os hermeneutas chamam de uma linguagem figurada, que a gente chama daqui na palavra e nos estudos da linguagem antropomórfica. Então o Espírito Santo toma essa forma. Ele aparece aqui nas atitudes dessa mulher. Isso eu vou explicar para vocês amanhã. Mas hoje eu precisaria dizer isso para vocês, que essa parábola está falando da Trindade Santa, né? Do Pai, do Filho, e retratando as atitudes do Espírito Santo quando eles trabalham para resgatar os homens para eles. O fim da parábola é trazer pessoas, ou trazer aqueles objetos para casa. A ovelha ela é trazida de volta a uma comunidade, onde ela é encontrada e restaurada a comunidade. A moeda que está perdida, a dracma, ela é restaurada e trazida para o colar, né, para o pingente, que tem um significado que nós vamos explicar amanhã. E o filho ele é restaurado à família, à casa. É exatamente essa obra que é feita aqui em Lucas capítulo 15, essa obra de trazer o homem para Deus, de trazer o homem para casa, sabe, de onde ele nunca deveria ter saído. Enquanto alguns estavam excluindo, repito, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é de trazê-lo. Aí a gente se depara aqui com outra coisa que eu preciso comentar aqui, é necessário. Quando se fala de salvação, da obra da salvação, a gente encontra os polos, o pessoal polariza até isso. Tem aquele grupo que fala que Deus escolhe, que ele predestina para a salvação. Tem aquele grupo que diz, não, porque ele dá o livre-arbítrio para que o homem busque. Aí o polo fala isso e o outro polo fala a outra coisa. E eu quero dizer que eu não estou nem aí para nenhum desses dois polos. Eu vou explicar para vocês aqui que a gente não pode polarizar essas coisas, porque a partir do momento que Deus está trabalhando para resgatar o homem, o mesmo homem está recebendo aquele arrependimento para vir para Deus. Então eu não posso ficar nesses polos, tá certo? O Deus que escolhe é o Deus que gera arrependimento no homem. E é isso que essa parábola também traz. Quando talvez a ovelha não tivesse a opção de escolher que o pastor fosse até ela, ou a moeda escolha que a mulher fosse até ela, mas o filho teve a escolha de voltar e teve a oportunidade de voltar. Então a gente já sai desses polos, já sai disso tudo. Então eu precisaria compreender isso aqui com os irmãos antes de nós começarmos a tratar este assunto. Então a Trindade está aqui, ela está evidente nesse capítulo, quando as atitudes da mulher da procura, de acender a candeia, a busca do pastor, a busca a espera do homem, né, do pai. Então está aqui retratado a forma como essa Trindade, eles nos espera, nos busca e nos atrai até Deus. Sabendo disto, nós entramos na primeira parte dessa parábola, que é quando fala da parábola da ovelha perdida. E por trás também tem a bondade de um pastor que vai até ela. A nível de curiosidade, o primeiro animal na Bíblia a ser citado, a nível de curiosidade, é a ovelha. Deus cria os animais no capítulo 1, mas o primeiro animal a ser mencionado é a ovelha. Todas as vezes que Deus vai tratar com o seu povo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus vai mostrar que o povo dele, as pessoas que ele ama, a visão dele para com elas, é como se essas pessoas fossem ovelhas. Isso aqui é muito interessante, porque quando eu entendo isso, que Deus nos vê como ovelha,
nos faz enxergar a nossa condição. O ser humano em si, ele por si só, por mais inteligente que ele se ache, por mais sabedoria que ele pense ter, ele precisa de direções, de direcionamentos. Vai haver momentos na vida do ser humano que ele vai precisar de direcionamento. E quando se fala de questões espirituais, mais ainda. E ninguém melhor para direcionar o ser humano nos momentos de dificuldade, em que ele está perdido em si. Ninguém melhor do que direcionar essa pessoa a não ser o bom pastor. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar algo que Deus me manda falar agora, nesse momento em que você parou para ouvir essa palavra. Vai haver momentos na vida que você não sabe o que fazer ou para onde ir. É nesse momento em que o direcionamento do pastor, ele vai precisar estar atuante na sua vida. Então o bom pastor, ele está disponível para orientar você como ovelha. Então Deus, ele vê as pessoas, o seu povo, como ovelha. E há uma censura muito grande no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, com relação àqueles que são líderes, que pastoreiam o seu povo, que trabalham na sua obra e que de certa forma tem um poder de influência sobre as pessoas. O capítulo 34 de Ezequiel, Deus, ele usa o profeta Ezequiel para denunciar aqueles pastores que não cuidavam das suas ovelhas, aqueles que o povo estava precisando do socorro e eles não estavam olhando para isso. E aquela denúncia, fala de, quando aparece ali no capítulo 34 de Ezequiel, não é sobre isso que nós queremos propriamente tratar, mas eu preciso falar isso aqui. Fala de ovelhas que estão enfermas, fala de ovelhas que estão feridas, fala de ovelhas que estão perdidas, fala de ovelhas que estão fracas. E o papel daqueles que Deus levantou para gerenciar esse povo é de ir atrás, de tratar essas coisas. Eu conversava ontem com o meu pastor Isaac, certamente ele vai entrar depois aí para ver esse vídeo, e a gente tratava sobre a dificuldade, pastor Raimundo, de gerir essas pessoas, de tratar com essas pessoas no tocante a apacentar, a tratar. E não é fácil a vida de um pastor. E esse tempo que a gente está vivendo, mais ainda, que as pessoas querem apacentar a si mesmas, tá certo? Mas Deus, ele falava para o profeta Ezequiel profetizar e falar contra essas pessoas que não cuidavam do seu povo, certo? Aí Jesus, ele chega aqui na parábola e ele joga essa responsabilidade para a mão dos fariseus e dos escribas, que ficavam censurando e murmurando o fato dele estar comendo com os pecadores. Aí ele joga essa responsabilidade para eles e diz: qual dentre vós, tendo uma ovelha, e que esta vier a se perder, eles têm 100 ovelhas e uma vier a se perder, não deixa as 99 e vai atrás dessa que está perdida? Então Jesus, ele chama eles para essa responsabilidade, de que o fato dele estar com aquelas pessoas ali, marginalizadas da sociedade, falando a sua palavra, e que os coloca em posições de ovelhas que estavam sem direcionamento. O texto, ele é muito lindo, certo? Eu vou tratar aqui alguns minutos, eu sei que vai entrar outras pessoas depois, mas a ideia é falar pelo menos até meia hora no máximo, apesar de que a parábola é muito rica. Mas Jesus fala de um homem que deixa suas 99 ovelhas, certamente com alguém, que o ajudava, que o assessorava, e vai em busca dessa ovelha que está perdida no deserto. E quando ele encontra essa ovelha, ele a encontra e acontece aquela primeira alegria, a alegria do encontro. Ele se alegra por encontrar ela, coloca ela nos seus ombros, volta para a comunidade onde ele estava, e ele
chama ou convida os seus amigos e vizinhos para se alegrar com ele. A segunda alegria é a alegria em comunidade, é a alegria de poder integrar aquela ovelha, aquela comunidade novamente. Isso aqui é muito interessante, porque enquanto muitos desistem dos homens pela condição espiritual ou talvez social que essa pessoa viva, Jesus, o bom pastor, ele não desiste dessa procura. E a alegria acontece quando ele encontra esse homem, essa pessoa, e a alegria dele poder integrar essa pessoa a uma comunidade, a sua igreja, em outras palavras. Isso aqui é muito interessante, porque eu preciso dizer isso para você que está ouvindo essa palavra. Haverá uma alegria, o texto diz, haverá uma alegria no céu por um pecador que se arrepende. Essa alegria entre homens, entre amigos e vizinhos, ela retrata aquilo que acontece nos céus, quando alguém é integrado à sociedade, quando alguém é incluído ou é restaurado à sua comunidade. E o que eu achei lindo aqui, e existe uma revelação nesse texto que eu gostaria de falar com os irmãos, é que além dessas duas alegrias, existe aquilo que alguns chamam de a alegria do fardo da restauração. O fardo da restauração acontece quando o pastor pega aquela ovelha que está perdida e coloca ela sobre os seus ombros. E Jesus ele vai dizendo, né, em várias passagens, né, tanto aqui nessa passagem quanto em Mateus capítulo 18, em João, melhor dizendo, capítulo de número 10, que ele fala do pastor que dá vida pelas ovelhas, do pastor que se entrega pelas ovelhas, que enfrenta os lobos, que enfrenta os ladrões, que enfrenta os mercenários. No capítulo 10 de João fala desse pastor que ele sabe que em outros apriscos tem outras ovelhas que vão se converter e vão entender a sua voz e vão vir até ele, e que em um dia, em um futuro, certo? Em algo escatológico, em uma perspectiva escatológica, haverá um só rebanho e um só pastor, haverá um só povo. E isso aqui é maravilhoso, porque o fardo da restauração, o fato dele colocar a ovelha nos seus ombros, quando eu li o texto, me trouxe um outro significado que eu gostaria de compartilhar com vocês. É que Jesus, como sendo esse bom pastor, sobre os seus ombros, pesou no ato da sua morte vicária, no seu sacrifício, pesou ali a cruz. Sobre os ombros de Jesus foi carregada uma cruz. E os ombros dele foram usados, em outras palavras, como um lugar de sacrifício, como algo que passou por um sacrifício. Mas eu me lembro também da profecia de Isaías, quando falava a respeito do Emanuel, que disse que os principados, que o menino que iria nascer, o principado está sobre os seus ombros. Ele, como rei, traz o controle de príncipes que estão sobre os seus ombros. Os ombros do pastor, além de ser um lugar de sacrifício, é um lugar em que é o último refúgio, sabe, da ovelha. É um lugar de privilégio, é um lugar de conforto. E eu gostaria que essa semana você percebesse isso
nessa palavra, enquanto essa palavra é falada, enquanto essa palavra é compartilhada, que no ombro do pastor nós temos o refúgio, nós temos o privilégio de, em seus ombros, estarmos em um lugar de segurança, em um lugar em que Ele tem o controle, em que é estabelecido o controle sobre príncipes. Isso aqui para mim me alegrou bastante. Trouxe-me um significado muito grande. É que Ele pega alguém que está perdido e traz para um lugar de privilégio. Os ombros do pastor traz esse conforto, traz essa restauração. Isso aqui foi exatamente o que Jesus fez. O fato dele colocar pessoas na sua mesa, o fato dele colocar pessoas no seu ciclo social. O bom pastor, ele foi censurado, mas ele faz questão de trazer para o ombro dele. E a ovelha sentir nos seus ombros, né, no seu peito. A ovelha pode sentir a segurança e as batidas do coração do pastor. Isso aqui, só quem tem intimidade com ele, quem pode sentir esse refúgio em dias difíceis, sabe do que eu estou falando aqui. De ter um ombro para sentir essa segurança. Irmã Edna Dantas, missionária, chegou atrasada, mas chegou, glória a Deus. Sabe, existem dias, irmã Edna, que a gente, sabe, encontra aquele refúgio, dias difíceis, as noites frias, escuras, a gente encontra o ombro do pastor. E ele faz questão de carregar essa ovelha e trazê-la para a sua comunidade. E lá nessa comunidade ele chama amigos e vizinhos para se alegrar com ele, porque a sua ovelha que estava perdida foi encontrada. E Jesus finaliza a primeira parte da parábola dizendo que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É uma de 100. Quem cria ovelha, eu não sou criador de ovelha, mas sabe que uma ovelha por ano, ela pode gerar 2 vezes pelo menos. Então aquele pastor poderia muito bem ter deixado ela, mas ele vai atrás dela. Ele se interessa por uma. E essa uma ovelha, glória a Deus, essa uma ovelha, ele faz questão de procurar. Não diz o tempo da procura, não diz quanto tempo demorou a encontrá-la, mas diz que ele procura e que ele encontra. E quando encontra, se regozija sozinho, se regozija quando leva para a comunidade, a segunda alegria em comunidade. Aí a parábola finaliza dizendo que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Aí eu preciso falar aqui para aqueles que polarizam, aquilo que eu falei no início, aqueles que polarizam a obra da salvação, dizem, ele escolheu por soberania, por predestinação, e os outros dizem, não, é pelo livre-arbítrio. Aí o texto aqui nos deixa uma tese diferenciada. É que tipo de arrependimento é esse? O pastor foi em busca da ovelha, encontrou a ovelha. Aí o texto finaliza falando de um arrependimento por um pecador que se arrepende. Ou seja, foi o pastor que buscou ou foi a ovelha que se decidiu para ele? Essa questão é bem interessante. Eu prefiro entender, queridos irmãos, que na busca do pastor, a forma como o pastor nos busca, ela é tão linda que ela nos constrange ao arrependimento.
E esse arrependimento é gerado exatamente pela busca dele. Isso aqui é maravilhoso, porque quem é o autor e o consumador da fé é o próprio Jesus. Então o trabalhar dele em buscar me gera um arrependimento em mim. Isso aqui é um outro tipo de abordagem que está fora desses polos, né, de livre-arbítrio, de predestinação. A forma como o pastor me busca me constrange a me aproximar dele, a estar na comunidade dele. E quando li esse texto sobre essa alegria da busca do pastor, sobre essa alegria em comunidade, sobre a alegria nesse fardo de restaurar, de colocar essa ovelha nos seus ombros, me fez entender o porquê do Salmo de número 23, que eu gostaria de finalizar lendo este salmo. É um salmo muito conhecido, mas que retrata muito bem aquilo que nós sentimos quando, como a irmã Edna colocou aqui, como, sabe, o pastor, como esse pastor maravilhoso, como alguém que é tratado por ele, como alguém que sente, sabe, a companhia dele, que sente o ombro dele, que sente o refúgio dele. O Salmo 23 retrata tudo isso, dessas pessoas que provaram disso, sabe, eu fui uma ovelha perdida, e eu provei disso, e provo disso todos os dias, sabe, desse cuidado. E quando eu estava lendo isso nessa semana e cheguei nessa parte do pastor, eu entendi o porquê, glória a Deus, o salmista escreve esse Salmo 23 e eu vou ler para você. E eu queria que ele tomasse um significado maior para a sua vida a partir de hoje. Sabe, o salmista escreveu no Salmo 100 dizendo que foi ele e não nós que nos fez povo seu e que nos fez ovelhas do seu pasto. Sabe, é a escolha dele, é o prazer dele em ter-nos com ele, que nos faz ser dele, que nos gera um arrependimento para ele. E o Salmo 23 diz assim para você, eu gostaria de ler isso pausadamente para que você guarde essa palavra no seu coração, que existe um ombro, que existe, sabe, você que está passando aí por esses dias difíceis, às vezes a depressão quer tomar conta, sabe, às vezes o inimigo quer oprimir a alma das pessoas, mas o Espírito de Deus me despertou essa semana para dizer para você que existe uma busca no mundo espiritual e que existe ombro para você, sabe, que existe alguém que ele inclui e que diz para você hoje que você não está sozinho, que não está passando por isso sozinha. Glória a Deus. Olha o que diz o Salmo 23, o salmista dizendo a respeito de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em uma tradução mais profunda, ele não me falta. Deitar-me faz, ele me faz deitar em pastos verdes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aleluia. Ele leva-nos a alimentos, ele leva-nos às suas águas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Glória a Deus. Eu hoje vi um vídeo de um pastor levando ovelhas nas montanhas. Depois eu vou compartilhar com você. E as ovelhas iam por aquelas montanhas e não caíam nos abismos, porque havia um pastor que as guiava. E ele diz aqui, o verso 4, ainda que eu andasse, ou ainda que eu ande, em outra tradução, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Glória a Deus. Os vales escuros não nos gera medo por causa da presença dele. Há relatos de que quando os pastores estão cuidando das ovelhas, no momento de descanso, alguns pastores batem aquele cajado, né, aquela vara no chão. E o fato das ovelhas estarem descansando e ouvindo o batido daquele cajado no chão, dão a elas segurança de que o pastor está por perto. E se o pastor está por perto, ainda que esteja de noite, ainda que os pastos sejam, as ovelhas estejam nas suas noites escuras, o som desta vara e deste cajado tocando o chão está nos dizendo: o pastor está por perto. Eu quero dizer-lhes aqui, para quem não está entendendo, essa semana é uma semana em que o cajado do pastor está batendo no chão e está dizendo para muitos que ouvirão essa palavra: ele está pertinho. Então tire o temor do seu coração. Glória a Deus. Ele está guiando por essas noites escuras. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E ele finaliza dizendo assim no Salmo: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh glória, oh glória. A companhia do pastor. Enquanto o pastor nos leva, irmã Edna, enquanto o pastor nos leva, minha querida sogra, irmã Cida, irmãos que estão ouvindo essa palavra, enquanto o pastor vai nos conduzindo atrás de nós, nos seguindo, vem bondade, vem misericórdia. Enquanto vamos, somos acompanhados por bondades e por misericórdia. Quero dizer que há perdão de Deus sendo liberado esta semana, e que o pastor nos abraça. Eu sinto aqui a presença de Deus mais uma vez pela sua palavra e pelo poder que essa palavra está sendo transmitido, que está saindo através dessa palavra. Habitaremos na casa do Senhor por muitos anos, ou por longos dias. Algumas vezes, para finalizar aqui essa mensagem, que já passamos aqui muito do horário, Jesus disse uma certa vez: eu sou o bom pastor. Aí na mesma palavra que ele fala em João 10, ele diz: eu sou a porta. Aí nós entendemos que o bom pastor também é o cordeiro. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O cordeiro que se entrega pelas outras ovelhas. Sabe? E Jesus uma certa vez disse lá naquela passagem: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá. E a gente tenta entender o significado dele dizer naquele texto, em que ele é um pastor e que também é uma porta. É que havia algumas vezes em que o pastor, alguns apriscos, havia apenas o ambiente do aprisco. E a parte estreita do aprisco não tinha um portão, uma porta. O pastor recolhia essas ovelhas para esse aprisco. E as ovelhas entravam nesse aprisco. E o pastor ficava na passagem, na entrada. É por isso que Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. É que o fato dele estar na entrada do aprisco, ele nos dá essa liberdade de ir, de vir. E ele não permite que inimigos passem e atravessem o aprisco. É por isso que no momento em que ele estava na mesa com os pecadores,
ou o momento em que ele estava reunido com pecadores, enquanto havia murmuração, ele permanecia falando a palavra. Esse é o bom pastor. Quero deixar um recado aqui para todos os líderes que ouvem essa palavra. A pandemia trouxe uma dispersão assim terrível, né? A gente tentava agregar pelas lives, falando alguma coisa, né? Mas muita gente se dispersou. Aí o bom pastor diz: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, não deixa 99 no aprisco ou no deserto? Com a responsabilidade de alguém, não vai atrás da outra. É hora de... Este tempo é um tempo também de mostrar ministérios. Quem são os verdadeiros pastores? E o bom pastor está desafiando, como desafiou aqueles líderes: qual dentre vós? Então, não espere que elas voltem. Se levante e vá. Tá certo? Porque nessa ida, muitas famílias serão restauradas. Até ovelhas que não vieram ainda virão nessa ida, na busca que esses pastores, que esses líderes irão. Então fique com essa palavra, guarde essa palavra no seu coração. Essa parábola, amanhã nós vamos imergir na parábola, ou na parte da parábola que vai tratar sobre a moeda. Eu queria lhe convidar para estar aqui amanhã de 6 horas comigo, para que a gente converse mais sobre isso e a gente entenda o porquê daquela moeda. São 3 versículos, mas que de uma profundidade muito linda. E amanhã estaremos falando aqui sobre a dracma perdida. E quero dizer hoje: o bom pastor está te buscando, o bom pastor te procura. Adriano, eu queria, a minha intenção é que realmente isso, que é essa, que gere saudade no coração de alguns. Se arrume aí, chegou do trabalho agora, vá para a casa do Senhor. Não tenho força, vá. Lá Deus vai falar com você. Deus tem uma palavra para você. Procure aí uma igreja, procure um local, já está liberado os templos. Vá, saia desse comodismo, vá. Deus vai falar com você como tem falado hoje aqui nesse lugar. Eu quero saudar os irmãos que estão aí, a missionária Edna Dantas, minha querida, Deus te abençoe. Irmão Luna Táxi, irmão Luna, Deus te abençoe, meu querido. Um beijo no seu coração, na sua família, todo o pessoal do setor 38. Eu vi que entrou agora Ludson, Deus te abençoe, meu querido da Jubrac. Estou na Jubrac, sou da Jubrac. Passou também por nós aqui pastor Raimundo Ferreira, a irmã Ugneide, a irmã Unimã Matias, meu professor Washington Souza. Sabe, irmãos, Deus continue abençoando vocês. E essa semana que possamos sentir, sabe, o pastor chegando e nos abraçando e nos restaurando para Ele. Tá bom? Glória a Deus. Nessa busca a óleo, a refrigério, a sons da sua voz, a liberdade de entrar e de sair, há todo um cuidado, há todo um amparo. Nessa busca dele há águas tranquilas, há segurança, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra, compartilhe essa palavra com seus amigos, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele não nos falta. Deus abençoe a todos. Amém.